Então, vamos lá, gente. Vamos para a correção. Pessoal que vai chegando atrasadinho, mandem lá no grupo, por favor, para a gente... A prof vai dando início, senão depois a gente se atrasa muito. Então, tinha ficado como tarefa, e foi muito poucos que enviaram. Vamos fazer a correção. Gente, esta matéria é uma matéria muito importante, tá? Vocês vão usar muito isso aqui daqui para frente. Então, a matemática de vocês é uma antes da álgebra e vai ser outra depois, porque sempre vai estar aparecendo. Então, tem que entender, tem que fazer as atividades, senão vocês não vão fixar essa questão do conteúdo. E depois vai fazer muita falta para vocês, porque isso aqui é a base para muitos conceitos dentro da matemática, tá? Então, Ô, prof. Oi, meu anjo. Oi, desculpe atrapalhar, mas é que você já fechou todas as notas do boletim? Estou fechando, uhum. Tem alguns alunos que eu ainda não fechei porque não enviaram as atividades. Aí eu tenho que pegar lá na escola, tiveram alguns que entregaram atrasado e coisa e tal. Ah, tá. Então, vamos lá? Vamos primeiro corrigir nossos exercícios da página 106 e a página 107. Aí depois a gente vai falar sobre as fórmulas matemáticas. A prof já deu até uma introduçãozinha, falou um pouco disso, mas hoje a gente vai aprender a aplicar. Na verdade, vocês vão ver que a gente já fez isso e hoje a gente vai estar relembrando esse conceito, tá bom? Então, o primeiro exercício dizia o seguinte, o número 5, né? Simplifique cada uma das expressões e, em seguida, calcule o valor numérico considerando x igual a 4. Então, em todas as nossas expressões algébricas aqui, o nosso x no final vai valer quanto? 4, tá? Então, primeiro eu vou fazer uma simplificação e depois a gente vai substituir o valor da incógnita. Esse é o processo mais fácil, tá? Porque às vezes você sobra uma expressão bem pequenininha para você resolver. Tem gente que substitui a letra já no início e depois resolve a expressão numérica que forma. Mas em alguns casos isso se torna mais difícil. Então, por isso que o exercício já diz aqui, ó, simplifique cada expressão e depois calcule, porque é o processo mais fácil, tá? Você chega depois no final na resposta bem mais simples, vamos dizer assim, tá? Então, todo mundo lá com a apostila, quem não fez vai fazendo, vai acompanhando, para depois ficar com a apostila de vocês em dia, beleza? Então, aqui na letra A, nós temos 2 vezes x menos 1 mais 3x menos 4. O que acontece aqui? Quando a gente tem um número antes de um parênteses, gente, o que está acontecendo? Esse número antes do parênteses, ele está multiplicando todo o valor que está no meu parênteses. No nosso caso, esse valor que está no parênteses é uma expressão algébrica, é x menos 1. E eu não posso juntar x com 1, certo? Por que eu não posso? Porque aqui eu tenho uma letra e aqui eu tenho um número sem letra. Eu só posso juntar duas letras quando elas são iguais, tá? A mesma letra, mesmo expoente, só o coeficiente pode ser diferente, porque aí é o valor que está multiplicando a letra. Mas a minha parte literal em uma expressão algébrica, para que eu possa juntar elas, tem que ser a mesma. Então, nesse caso, para a gente eliminar esse parênteses, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a propriedade distributiva da multiplicação, o chuveirinho. Quando a prof ensinou essa expressão, essa propriedade da multiplicação para vocês, lá no 6º ano, a prof falou assim, ó, hoje vocês não veem muito sentido de usar essa propriedade, mas quando a gente entrar em álgebra, vocês vão ver realmente a importância que ela tem. Porque quando a gente tem assim, ó, 2 vezes 3 menos 1, é mais fácil eu fazer 3 menos 1 que é 2 e multiplicar por 2, certo? Agora, nesse caso aqui, ó, eu não tenho como fazer isso. Então, por isso a importância da propriedade distributiva da multiplicação. Só um minutinho que tem alguém chegando ali. Acho que é meu WhatsApp que tá piando. Deixa eu tirar o som aqui, senão vai ficar atrapalhando a gente. Tá. Então, voltando aqui.
Isso. Então, vamos lá. 2 vezes o x é quanto? 2x. 2 vezes menos 1, 2 mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. Já eliminamos o nosso parênteses, beleza? Agora, vamos lá. Mais 3x menos 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes? Ó, 2x e 3x têm a mesma parte literal, então eu posso juntar 2x com 3x. E o 2 e o 4 são números, são constantes, né? Que não tem letras depois deles, então a gente pode juntar, como a gente já fazia antes, normalmente, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho 2x aqui mais 3x, olha o sinal que está antes, então eu vou somar. Então, quando eu tenho adição de expressões algébricas com a mesma parte literal, o que eu faço? Eu somo os coeficientes numéricos, que são os números, e conservo a parte literal. Então, eu vou ter 2 mais 3, 5. E o x é a minha parte literal, eu vou só manter ela. Já juntei, acabou. Agora aqui, menos 2. Eu devo 2 para a Camille e devo 2 para o Corbari. Quanto que eu devo no total? Adição de números com o mesmo sinal, a gente soma, né? E mantém o sinal. Então, menos vai ficar menos, 2 com 4, 6. Então, a redução da nossa expressão algébrica, 2 vezes x menos 1, mais 3x menos 4, é 5x menos 6. Se o exercício pedisse só para a gente simplificar, já teríamos terminado isso aqui. Mas ele pediu para a gente fazer o quê? Substituir o valor de x por 4. Então, nós vamos ter lá que 5 vezes, lembrando que entre um número e uma letra, a gente tem o quê? Uma multiplicação. Então, eu vou ter 5 vezes quem? Vezes 4, que é o valor do meu x, menos 6. 5 vezes 4 vai dar quanto? Opa, não mudei a cor. Vai ser 20. 20 menos 6, 14. Então, o valor numérico da minha expressão inicial é 14, certo? Conseguiram entender? Evelyn, Corbari, Juliana? Sim, prof. Sim? Camille, tá aí ainda? Então, novamente, ó, nós temos novamente uma constante antes de um parênteses, então significa que esse 2 está multiplicando tudo que está no parênteses. Então, nós vamos fazer o quê? Um chuveirinho. Vamos fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Não só aqui, ó. Aqui nós temos também o 4, certo? Fazendo essa multiplicação. Então, nós vamos multiplicar todos os valores que estiverem dentro do parênteses. Se tivesse 3 termos aqui, eu teria que multiplicar os 3 pelo 4, tá bom? É muito importante lembrar disso sempre. Então, vamos lá. Mais vezes mais, porque aqui não tem sinal, é positivo. Aqui não tem sinal, também é positivo. Então, 2 vezes 9, 18. 18 o quê? 18x. Mais vezes mais, 2 vezes 4, 8. Vamos baixar o que a gente não vai multiplicar agora, não vai adicionar. 6x, continua, né? Baixamos. Agora, um detalhe, gente. Vocês estão observando que tem um sinal negativo antes desse 4? É o sinal da operação. Só que esse sinal da operação, ele tem que fazer jogo de sinal com os valores que estão dentro do meu parênteses. Então, a gente tem que lembrar de fazer a propriedade distributiva e lembrar também do jogo de sinal. Como a prof falou para vocês, isso agora para vocês faz parte da vida matemática de vocês, tá? Não pode esquecer nunca do sinal. Então, aqui, ó, menos vezes mais vai dar menos. 4 vezes 7 é 28. Menos, de novo, vezes o mais aqui, vai dar menos. 4 vezes o x. Prof, como é 4 vezes x? É 4 vezes o 1 que está antes do x, tá? Porque tem o 1 aqui. Então, 4 vezes 1 é 4. 4 o quê? X. Porque eu vou conservar, nesse caso, como só tem uma letra, eu simplesmente só conservo ela na multiplicação, tá? Agora, quando a gente tiver, por exemplo, 2 letras aqui, aí a gente tem que trabalhar também com os expoentes dessa letra, se elas são iguais. Mas aqui, por enquanto, não está aparecendo isso. Vamos com calma para vocês não se perderem, tá bom?
Então, vamos lá. Agora, o que nós temos que fazer, gente? Juntar os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes? Eu vou grifar eles aqui para vocês verem. Então, ó, os termos semelhantes são aqueles que têm mesma parte literal. Então, nós temos aqui, ó, 18x, nós temos aqui 6x e nós temos aqui menos 4x. Então, esses três valores, nós podemos juntar eles. Por quê? Porque todos têm o x como parte literal. Certo? Então, aqui vai ficar para nós quanto? 18x mais 6x. Eu vou até fazer aqui, ó. A gente vai somar os coeficientes numéricos, que são 18 mais 6, menos o 4, porque ele é negativo. E vai fazer o quê com a parte literal? Vai conservar. Por quê? Porque todos têm o x como parte literal. Aí, agora, mais 8 menos 28. Então, esse 8 menos 28, nós também vamos juntar. 8 menos 28. Vou pôr assim, porque eu coloquei o mais. E aqui nós vamos ter um joguinho de sinal, tá bom? Então, vai lá. 18 mais 6 vai dar 24, certo? 24 menos 4 vai dar 20x. Mais 8 menos 28 vai ficar menos 20. Certo? Sinais diferentes, a gente subtrai e mantém o sinal do maior. Então, vai ficar menos 20 aqui. Menos 20 de dentro do parênteses com o mais que está fora, a gente elimina o sinal de mais, elimina os parênteses e conserva o sinal que sobrou dentro. Sobrou quanto dentro? Deixa eu até fazer aqui para vocês não se perderem. Menos 20. Agora, vamos eliminar. Então, vai ser 20x mais com menos, menos 20. Então, a expressão simplificada do nosso 2 vezes 9x mais 4 mais 6x menos 4 vezes x mais 7 é igual a 20x menos 20. Olha como ela ficou bem mais simples. Então, agora o que a gente faz? Substitui o valor do nosso x. Então, nós vamos ter lá 20 vezes, qual é o valor do x? 4. Sempre 4 a gente vai usar aqui, né? Então, vamos substituir aqui. Vezes 4 menos 20. Então, 20 vezes 4 é quanto, gente? 80. 80 menos 20 dá quanto? 60. Pronto, resolvemos o valor numérico da nossa expressão algébrica. Se vocês substituírem o valor aqui, ó, vai dar bem mais trabalho do que vocês simplificarem primeiro a expressão, tá? Vamos nesse caso aqui. Nossa, agora apareceu fração, prof. Vai complicar tudo. Nós sabemos trabalhar com frações, não sabemos? Então, nós vamos aplicar aqui conceitos que nós aprendemos lá das frações, tá? Mas primeiro, o que nós temos que fazer? Eliminar esse parêntese aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que a gente não usa, a gente baixa. 10 mais 2/5 de x, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes menos x vai dar menos vezes menos, mais 3 vezes x, 3x. Mais 3, que está ali fora. Eu posso até reduzir os valores numéricos aqui que a gente tem, só não o x. Por quê? Porque ele tem o quê? Aqui a gente tem uma fração, então nós vamos ter que trabalhar com algumas operações com frações para facilitar o nosso trabalho aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos juntar os números. Eu tenho 10 aqui. Deixa eu relembrar uma propriedade com vocês. Quando a gente aprendeu ali os números inteiros, a gente verificou lá que quando eu tenho a soma de dois números opostos, o resultado é igual a quanto? É 0. Como assim, prof, dois números opostos? Aonde tem dois números opostos? Ó, eu tenho menos 3 aqui e eu tenho mais 3 aqui. Não é um simétrico do outro? Então, a soma desses dois valores é 0. Então, menos 3 e mais 3, eu posso eliminar aqui do meu cálculo, porque a soma disso é 0. Então, eu posso cortar ele. Aí, já simplificamos um pouco a nossa expressão aqui. Então, nós vamos ter 10 mais 2/5 de x mais 3x. Qual é o processo agora para fazer a soma? Para eu poder somar 2/5 de x com 3x, que é o que a gente tem que somar, o que nós vamos fazer? Nós temos que reduzir as duas expressões ao mesmo denominador. Porque eu não posso somar frações, números,
fração com outra fração que tenha denominador diferente. Prof, como assim outra fração? Se eu só estou vendo uma fração. Mas aqui, ó, se a gente colocar o 1, a gente tem o quê? Duas frações, certo? Para resolver isso aqui, ó, a gente vai fazer uma forma prática. Como a prof já ensinou para vocês lá quando a gente aprendeu a fazer adição de fração. O que a gente vai fazer? Ó? Como aqui o denominador é 1, então nós vamos pegar esse 5, uma parte como se fosse uma parte inteira, né? É uma parte inteira, então eu vou fazer 5 vezes 3x e somar com o 2x que está aqui, tá? E o denominador a gente conserva, porque o mínimo de 5 e 1 é 5. Então, é como se a gente estivesse fazendo o cálculo do mínimo múltiplo comum, só que de forma direta, tá? Então, aqui a gente multiplica, o resultado a gente soma com o 2x. Vamos adicionar. Então, vamos fazer isso aí, conservando o denominador. Então, abaixo 10, que a gente não vai mexer, que a gente já reduziu a parte numérica, né? Então, aqui, ó, mantenho 5... 5 vezes 3x é 15x. 15x mais 2x, eu tenho 15 com 2, 17. 17 o quê? 17x. Pronto, simplificamos a nossa expressão algébrica. Agora, o que nós temos que fazer? Calcular o valor numérico dela, substituindo o x pelo 4. Tá? Então, nós vamos ter lá 10 mais 17 vezes o nosso x, que é 4, dividido por 5. Dividido por 5, ok? Então, nós vamos ter aqui, vou continuar aqui, tá? 10 mais 17 vezes 4. Vamos fazer nossa continha aqui do lado. 7 vezes 4 é quanto? É 28, né? 28 vai 2. 4 vezes 1 dá 4. Com 2, 6. Então, vai dar 68. 68 o quê? Quintos. De novo, como que eu vou somar um número inteiro com um número fracionário? Vamos usar o mesmo processo que a gente fez aqui. Como que a gente fez? Conserva o denominador e aí transforma aquilo ali numa fração imprópria. Lembra das frações impróprias? Que o numerador é maior que o denominador. Por que eu preciso fazer isso? Porque o 68, ele não é divisível por 5. Em alguns casos, a gente pode fazer o quê? Ó? Dividir esse 68 por 5, vamos trabalhar com um número decimal, e somar o resultado com quem? Com 10. Mas, nesse caso aqui, a gente vai deixar fracionar, tá? Então, vou transformar o meu número misto aqui, né, que são 10 inteiros e 68 quintos, em uma fração imprópria. Multiplica o denominador pela parte inteira e soma o resultado com o numerador da minha parte fracionária. Então, 5 vezes 10, 50. 50 mais 68 vai dar quanto? 118. E conserva o denominador, que era o 5, que a gente já tinha deixado. Então, a resposta, o valor numérico dessa nossa expressão algébrica é 118 quintos. Certo? Conseguiram acompanhar o raciocínio, gente? Se não tiver, fala assim, prof, espera um pouquinho, explica de novo, para vocês poderem pegar, tá? Ó, nesse caso aqui, é exatamente a mesma coisa. Então, como a gente tem 8 terços e menos 5 terços, porque esse denominador aqui, gente, ele vai fazer parte dos dois valores, porque ele está dividindo essa soma. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. 8 terços menos 5x. 5x. Opa, deixa eu... Quando ele quer apagar, não tem jeito. 5x sobre 3, mais quem? Mais 4 menos x. Então, nesse caso, eu vou ter que reduzir toda a minha fração ao mesmo denominador. Por quê? Porque tanto aqui, ó, o 8 terços, para somar com o 4, eu tenho que ter mesmo denominador. E o 5, com o 5x sobre 3, para somar com menos 5, eu também vou ter que ter o mesmo denominador.
Então, a gente pode reduzir toda essa nossa expressão ao mesmo denominador. Vamos colocar o número 1 aqui e o número 1 aqui. Quem é o mínimo múltiplo comum de 3 e 1? O menor número igual na tabuada de 3 e 1 ao mesmo tempo é o 3, tá? Então, sempre o mínimo múltiplo comum de um número e 1 é sempre um número que tem um valor maior, beleza? Então, nós vamos reduzir todos ao mesmo denominador. Então, o nosso denominador comum é o 3. Agora, vamos lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos calcular frações equivalentes com o mesmo denominador, tá? Como vai ser 1 para todos, eu vou colocar só 1, igual estava aqui, ó. Então, 3 dividido por 3, 1, vezes 8, 8. 3 dividido por 3, 1, vezes menos 5x, menos 5x. 3 dividido por 1, 3 vezes mais 4, 3 vezes mais 4, mais 12. 3 dividido por 1, 3 vezes menos x, menos 3x, ok? Agora sim, eu posso fazer o quê? Juntar número com número e letra com letra. Por quê? Porque todos têm o mesmo denominador, que é 3. Então, vamos conservar, como é 1 só para todos, vamos deixar ele sozinho, só 1 aqui embaixo. E vamos lá, eu tenho 8 aqui, com 12, vou até grifar eles ali de cor diferente, ó. 8 e 12 eu posso juntar, certo? 8 e 12 é quanto, gente? 8 mais 12, 20. Menos 5x, menos 3x também posso juntar. Porque eles têm mesma parte literal. Então, eu vou somar esse com esse. Então, vai lá. Eu devo 5x para Juliana e devo 3x para Maria. Quanto que eu devo no total? Eu devo 5 para Ju e 3x para Maria. No total, eu devo quanto? 3 com 5? 8. 8. Então, eu devo menos... A minha dívida, né, é de 8x. Assim, ó, a gente chegou na redução da nossa expressão algébrica D. Mas é isso o meu exercício? Quer saber só isso? Não, o meu exercício também quer saber o valor numérico. Como eu não posso mais simplificar isso aqui, já está na forma mais simples, a gente agora vai determinar o valor numérico. Substituindo x por quanto? Por 4. Então, nós vamos ter lá 20 menos 8 vezes quem? 8 vezes o 4. Vou pegar a corzinha do 4 aqui. 4. O resultado vai ser dividido por quanto? Por 3. Então, nós vamos ter 20, vou pôr aqui embaixo, tá? 20 menos vezes mais, menos 8 vezes 4, 32, dividido por 3. Então, 20 menos 32, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal de quem tem maior módulo, né? Quem está mais longe do zero. Então, 20 menos 32 é 32 menos 20, que é 12. E como 32 tem maior módulo, fica negativo. Dividido por 3. Agora ficou simples. Menos 12 dividido por 3, 12 por 3, 4. Menos com mais, menos. Então, nossa resposta é menos 4. Ok? Beleza? Tranquilo? Conseguiram entender? Comuniquem comigo. Oi. Só deixa um tempo que eu preciso terminar de copiar a última. Tá bom. Falando que eu não consegui. Ninguém mandou mensagem no grupo, né? Que não estava conseguindo entrar lá no WhatsApp. Não que eu tenha visto. Não, né? O pessoal hoje não está querendo participar da aula. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, quem está aqui, né? Quando eu terminar, me avisa, tá, Gabriel? Posso? Sim, prof, terminei. Tá, então vamos lá. Mais alguém está copiando? Não? Vou passar.
O exercício número 6 diz o seguinte: escreva o enunciado de um problema cuja resposta seja a expressão algébrica 3n mais 2. Alguém fez essa e quer falar? Maria, fez? Prof, eu fiz, mas eu acho que não tá certo, não. Então fala, Ana. Fala pra Você gente falou ver. da 6, né? Hã? A Você da falou da 6, 6. isso. Aham. Pensei em um número, multipliquei-o por 3 e por fim adicionei 2. Certíssimo. Por que que não tá errado? Por que que tá errado? Você só tem que fazer uma pergunta, né? Porque é um problema. Agora você fala assim: que expressão eu pensei? Entendeu? Qual expressão algébrica eu pensei? Ou escreva a expressão algébrica que pensei. Só faltou uma pergunta, porque como é um problema, você tem que dar o quê? Uma questão, né? Tem que ter uma questão a ser respondida. Só faltou isso, tá? Então, ó, a prof sugeriu assim, ó. Veja se não tá igual o seu. Pensei um número, multipliquei esse número por 3 e em seguida adicionei 2 ao seu resultado. Qual é a expressão algébrica que representa esse número? Exatamente o que você fez, viu, Ana? Certíssimo. Muito bom. Já tá pegando o espírito da coisa. Então, só faltou a pergunta final ali do seu problema, tá? Agora vamos lá na 7. Observe a composição de polígonos regulares. O que é um polígono regular, gente? Polígono regular são polígonos que têm ângulos internos todos de mesma medida e os lados também congruentes, ou seja, com medidas iguais, tá? Então, aqui nós temos primeiro um triângulo, depois nós temos um quadrado, um pentágono, um hexágono, um heptágono e um octógono. Todos eles têm lados, né? Assim, entre eles tem, ó, o quadrado tem todos os lados iguais, esse triângulo é um equilátero, esse pentágono também é um pentágono equilátero, né? Que a gente fala quando tem todos os lados iguais. O hexágono a mesma coisa e o octógono e o heptágono também. Agora lá, sabendo que o lado de cada um desses polígonos mede x unidades, então aqui é x, aqui é x, aqui é x, aqui também é x. Aqui é x e esse também é x. Todos os lados aqui, indiferente do polígono, mede x, unidade de comprimento. Nomeie-os de acordo com a quantidade de lados e escreva uma expressão algébrica que represente seu perímetro. Então, eu vou nomear. O primeiro é o quê? É um triângulo. Vamos começar aqui. Então, nós temos um triângulo. E o perímetro desse triângulo é o quê? X mais x mais x. Quanto x eu tenho? 3x. Pronto. Agora o segundo polígono que eu tenho? Um quadrilátero ou um quadrado. O que vocês acharem melhor. Então, quadrado. Vamos colocar quadrado porque é regular, né? Quadrado. Qual que é o perímetro do nosso quadrado? X mais x mais x. 1, 2, 3, 4x. Depois nós temos o quê? Um pentágono. Pentágono. Isso que é nomear quanto aos lados, tá, gente? Classificar de acordo com a quantidade de lados. Então, pentágono tem quantos lados? 5. Todos, cada um medindo x. Então, nós vamos ter quanto? 5x. Depois, nós temos um hexágono. Opa, coloquei um E duas vezes. Um hexágono. Que vai ser quanto? Cada lado medindo x? 6x. Um heptágono. Heptágono. Que tem quantos lados? 7. E cada lado mede x, então vai ser 7x. E por último, um octógono. O octógono. Ó, prof, eu fiz igual você, só que em vez de começar do triângulo, eu comecei lá do último. Não tem problema. Se você fez certo, tranquilo. É que eu comecei de dentro para fora, mas não tem problema. Se colocasse fora de ordem, também não tinha problema nenhum, tá? Começasse aqui pelo pentágono e tal e tal. Só não esquecendo de nenhum deles se está correto, tá? Então, agora vamos lá para o exercício. Alguém está copiando? Todos acertaram? Ô, prof, Oi. só espera um pouco que eu tô terminando de copiar, tá? Tá. Avisa quando termina, Gabriel. Tá bom. Pronto, Gabriel?
Sim. Então, vamos lá para o 8. O 8 diz o seguinte: observe o que Daniela e Pedro estão dizendo. A Daniela primeiro. Escolhi um número. Vamos escolher um número para ela já? Vou escolher o número X para a Daniela. Multipliquei-o por 3. Então, 3 vezes X, 3x. Em seguida, adicionei 8, mais 8 ao resultado. E, por último, subtraí 5 da soma. Então, menos 5. Então, é essa expressão que a nossa amiga Daniela pensou. Agora, vamos lá para o nosso amigo Pedro. Escolhi um número e adicionei a ele 6. Então, escolhi um número, vamos escolher o número N para o Pedro. Adicionei 6, mais 6. Em seguida, subtraí 1 da soma, menos 1. Por último, dividi o resultado por 4. Então, resultado dividido por 4. Aqui a gente pode simplificar a expressão dos dois, né? Por quê? Porque eu posso juntar esses valores aqui. Então, 3x mais 8 menos 5 é quanto, gente? 3. Então, a expressão da nossa amiga é essa, né? E a expressão do nosso amigo aqui, Pedro? Então, eu posso juntar quem aqui? O 6 com 1. Então, vai ficar n mais 5 dividido por quanto? Por 4, tá? Agora, vamos ver o que o exercício nos pede. Calcule mentalmente o resultado obtido por Daniela e por Pedro, supondo que eles tinham escolhido, respectivamente, os números 2 e 3, 7 e 7, 10 e 15 e 11 e 11. O que é respectivamente, gente? A Daniela pensou no 2 e o Pedro pensou no 3. Aqui, a Daniela pensou no 7 e o Pedro também pensou no 7. Aqui, a Daniela pensou no 10 e o Pedro pensou no 15. E aqui, os dois pensaram em quem? No 11, tá? Então, vamos lá, mentalmente. Como faz mentalmente? A prof vai fazer mentalmente alto aqui, falando com vocês, tá? Então, é 2 para a Daniela. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 3, 9. Então, o primeiro valor aqui, o da Daniela, é 9, o valor da expressão algébrica dela. Agora, vamos fazer do Pedro. O Pedro aqui. 3 mais 5 dá 8. 8 dividido por 4, 2. Então, nós temos os resultados respectivos. O primeiro da Daniela e o segundo é do Pedro. Tá bom? Agora, vamos lá. 3 vezes 7, que é da Daniela aqui, ó. Dá 21. 21 mais 3, 24. Agora, vamos no Pedro. 7 mais 5, 12. 12 dividido por 4 dá 3. Agora, vamos lá no outro valor. 3 vezes 10, 30. 30 mais 3, 33. Primeiro, Daniela, ó, tô usando essa formulazinha que a gente montou. E o Pedro vai ser qual? 15 mais 5, 20. 20 dividido por 4 vai dar 5. Agora, os dois pensaram 11. 3 vezes 11, que é a Daniela, 33. 33 mais 3, 36. E o Pedro, 11 mais 5 dá 16. 16 dividido por 4 vai dar 4. Esses são os valores. E a prof já respondeu aqui embaixo, né? Escreva as expressões algébricas que representam o que Daniela e Pedro disseram. Então, qual que é a expressão da Daniela? Daniela pode ser, gente, se vocês colocaram assim, ó, 3x mais 8 menos 5, ótimo. É essa mesmo que ela pensou. Só que aqui a prof fez uma redução para quê? Para simplificar o nosso cálculo. Vocês viram como ficou mais simples, né? Então, para resolver mais fácil. Mas a expressão que ela disse foi essa. E agora o Pedro, qual que é a expressão dele? Pensou em um número, somou 6, subtraiu 1 e dividiu o resultado por 4. Ou se alguém pode ter feito assim, ó. Pensou em um número, era o N, não era o M, não. Pensou no número, somou 6, subtraiu 1 e dividiu o resultado por 4. Isso e isso é a mesma coisa, tá? Acertaram? Acertou, Ana? A Malu. Acertou, Malu?
Pessoal, vocês ainda estão aí, por favor? Fala, Ana. Acertei. Ah, parabéns, viu só? Sempre aquela mensagem que a prof fala, né? Se a gente não tenta com medo de errar, a gente nem sabe se ia acertar ou não, né? Tem sempre que tentar. Errando ou acertando, gente, tem que fazer, porque você tem a mesma chance de acertar e de errar, 50%, né? E mesmo quando você erra alguma coisa, você aprende, porque daí você vai entender que não é aquele processo que você fez, certo? Então, vamos lá para o próximo. Estamos terminando para a gente ir para a nossa matéria 9. Observe a sequência de figuras. Então, a primeira figura é 1, a segunda figura são 3 bolinhas, a terceira figura são 5 bolinhas, a quarta figura nós temos quantas bolinhas? 7 bolinhas, né? A quinta figura nós vamos ter 9 bolinhas. Aí diz assim, desenhe as duas próximas figuras da sequência. Então, quantas bolinhas eu vou ter na minha próxima sequência, gente? Quem fez? 3. 11, 13? 11. Muito bem, Gabriel. Então, deixa eu ver quanto que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. Até não era só até o exercício 8? Não. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou colocar aqui. 8, 9, 10, 11. Isso mesmo. Agora vamos para a próxima. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que são 8 aqui, né, Gabriel? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tá 7. Deixa eu tirar uma para ficar certinho ali, senão não vai dar certo. Daí aqui vai ser 1, porque tá aumentando aqui, né? Então, eu tenho 2 na primeira, aqui eu tenho 2, aqui eu vou ter... Ó, tinha nenhuma, uma, daí aqui 2, agora teve 2, agora vai ser 3. 3, aqui, 3. Vai dar 13, certo? Agora, vamos lá. Escreva uma expressão algébrica que represente a quantidade de pontos em cada figura dessa sequência. Gente, toda vez que nós trabalhamos com sequência, vou dar uma dica. Vocês têm que levar em consideração a posição da figura e a quantidade de bolinhas que ela tem. Nesse caso aqui, bolinhas. Ou florzinhas, ou triângulos, ou quadradinhos, tá? Então, o que é a posição? A figura 1 está na primeira posição. A figura 2 é a segunda. Então, vamos chamar de N a posição, tá? Então, vou ter N aqui, é N a posição, o segundo N. Se eu continuasse aqui, ó, infinitamente, eu posso dizer que a minha próxima figura vai ser quem? A figura N, tá? Então, para eu escrever uma expressão algébrica, observe aqui. Na primeira figura, eu tenho uma única bolinha. É N vezes quem? Não sei. Na segunda figura, meu N2 aqui, eu tenho 3 bolinhas. Então, para eu ter 3 bolinhas, eu adicionei 2. Só que se eu fizer N mais 2, né, dá 3. Vocês concordam comigo? Eu tenho uma aqui, mais 2 dá 3, que vai ser a próxima, né? Mas aqui, ó, se eu fizer N mais 3, vai dar 5? Não, vai dar 4. Então, essa regrinha não funciona. Então, a sequência lógica, qual é a sequência lógica? É 2 vezes a posição da minha bolinha menos 1. Como assim, prof? Ó, 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. 2 vezes 2, que é a segunda posição, dá 4. 4 menos 1, 3. 2 vezes o 3, que é a terceira posição, dá 6. 6 menos 1, 5. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. 2 vezes o 5, que é a quinta posição, 10. 10 menos 1, 9. 2 vezes 6, que é a nossa sexta posição, é esse. Dá 12. 12 menos 1 vai dar 11, que são 11 bolinhas que nós temos aqui. 2 vezes 7, 14. 14 menos 1, 13, que é a quantidade de bolinhas que nós temos aqui. Então, a expressão algébrica que representa esta nossa sequência é 2n, ou seja, 2 vezes a posição que a minha sequência está, menos 1. E isso aqui vai ser válido para qualquer
posição que eu queira descobrir. Se eu quiser descobrir a 10ª posição, eu vou fazer 2 vezes 10, dá 20. 20 menos 1. Então, a minha 10ª posição vai ter quanto? 19 bolinhas, tá? E ele pede aqui para nós agora, quantos pontos tem a figura 20 dessa sequência? O que nós vamos fazer? O nosso N, que é a nossa posição, que nós determinamos aqui, ó, como N, né? Vai ser quanto? 20. Então, eu vou ter que substituir 2 vezes o 20, no resultado, menos 1. 2 vezes 20, 40. 40 menos 1, 39. Ou seja, a figura da 20ª posição dessa sequência vai ter 49 bolinhas, pontinhos, né, que seja. Entenderam? Sim ou não? A Maria que deixou essa sem fazer, né, Maria? Entendeu agora? A Maria não tá me respondendo. Será que ela caiu? Ela não tá na aula. Ué, ela entrou. Eu vi, ela tinha saído lá pelas 9 horas, ela saiu. Ué, o que deu, será? Posso sair daqui, gente? Conseguiram corrigir já? Pode. Não tá. Deixa eu ver se ela não chamou lá no grupo, né? Ou não. Maria. A Camille falou que foi por causa da internet da Maria. Ah, tá. Gente, a nossa aula já terminou? Não sei. A prof já tá mandando o link? A aula estava 9h30. É, né? Ah, porque eu já vi que a prof tá mandando o link ali, mas não tá na hora ainda, né? Não. Então tá. Obrigada, Gustavo. Gente, nós vamos falar hoje sobre fórmulas e expressões algébricas. O que são as fórmulas e as expressões algébricas? Como a prof já falou em outras aulas para vocês, muitas fórmulas matemáticas são generalizações, né? São coisas que eu posso aplicar com várias quantidades. Então, a gente faz o quê? Uma generalização de uma situação que sempre vai ser válida. Por exemplo, aquele dia nós vimos o perímetro do retângulo. Lembra que a prof mostrou para vocês? Então, o perímetro do retângulo, ele pode ser calculado como? Perímetro do retângulo é igual a 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura do meu retângulo, né? Por quê? Porque o comprimento tem dois comprimentos, né? Um em cima e um embaixo, e 2 larguras, essas laterais, certo? Então, eu posso aplicar essa expressão algébrica para calcular o perímetro de qualquer retângulo, certo? Isso nunca vai mudar, vai ser sempre assim, tá? Aí, hoje, falando de fórmulas, vocês lembram que a prof falou também do IMC para vocês? Então, o livro de vocês trouxe aqui, ó. Então, vamos lá. Fórmulas, né? Então, um dos índices usados por profissionais da área de saúde para avaliar as condições físicas de um paciente é o índice de massa corporal, o IMC. Por meio dele, é possível verificar o nível de gordura corporal de uma pessoa de acordo com sua altura e massa. O IMC é calculado pela seguinte forma. I, que é IMC, né? É a massa que ele representou aqui por P, dividido pela altura da pessoa ao quadrado, que foi representado aqui por A. O dia que a prof mostrou a formulazinha para vocês, a prof colocou M de massa e H de altura, que é, geralmente, né, na matemática a gente usa o H para altura, tá? Mas é a mesma forma, tá bom? Então, aqui, ó. E aqui, ó, a massa sempre em quilograma e a altura em metros, tá? Ou seja, se a pessoa tem 170 centímetros, vai ser 1,7 metros. Se a pessoa tem 150 centímetros, vai ser 1,5 metros, 1,5 metro, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai usar. Aí diz assim, o valor obtido pode ser interpretado de acordo com os dados da tabela abaixo. Então, índice de massa, interpretação do índice de massa corporal, o IMC. Categorias. Aqui, essa pessoa, ela está abaixo do peso, se ela tem peso normal para a altura dela, se ela tem sobrepeso, que é aquela pessoa que está um pouco acima do seu peso normal, né, do ideal para ela, mas não é obesa. Aqui a gente tem obesidade grau 1, quando a pessoa já tem uma quantidade de massa bem maior que o necessário, né?
maior em relação à altura dela, o grau de obesidade 2 e grau de obesidade 3. Então, a pessoa, para estar abaixo do peso normal, vamos dizer assim, ela tem que estar com o IMC de menor que 18,5. Peso normal, de 18,6 a 24,9. Sobrepeso, de 25 a 29,9. Obesidade grau 1, de 30 a 34,9. Grau 2, de 35 a 39,9. E grau 3, quando a pessoa é bem obesa mesmo, né? Que a gente chama de obesidade mórbida, né? Que eles falam, não sei se vocês já ouviram esse termo. Ela vai ter índice de massa corporal acima de 40, tá? Aí aqui, ó, obesidade, excesso de gordura no organismo. Então, essa tabela é uma tabela ofertada pela Obeso, né, ó, que é a Associação Brasileira para Estudo de Obesidade e de Síndrome Metabólica, tá, do Brasil aqui, né, disponível tal. Daí tem ali, falta 5 minutos para terminar a nossa aula. Então, aqui disponível para a gente fazer essa relação. Então, os médicos usam essa tabelinha aqui. Então, vamos calcular e interpretar o IMC de uma pessoa que mede, por exemplo, 1,75 m de altura e tem 85 kg de massa. Desculpa. Então, o IMC vai ser o quê? A massa pela altura ao quadrado. Então, a altura dela é 85, perdão, a massa dela é 85 quilogramas, dividido pela altura, que é 1,75 elevado ao quadrado. Então, para resolver isso aqui, gente, a gente usa a calculadora para resolver essa potência aí. Só um minuto, gente. Desculpa, esqueci de desligar. Então, aqui nós vamos ter 85 dividido por 3,0625, que foi 1,75 ao quadrado, que é aproximadamente 27,76. Então, esta pessoa que está fazendo aqui, ó, essa aferição de massa, ela tem o quê? Ela está acima do peso, não está? Ela está com sobrepeso. Onde que encaixou o valor do IMC dela? Só um minutinho, gente. Desculpa. Então, ela está na terceira aqui, ó. Então, ela está com sobrepeso, ou seja, ela está com peso a mais do que o que seria ideal para ela, certo? Então, isso é o IMC. Nesse caso, como o índice calculado é maior ou igual a 25 e menor ou igual a 29,9, segundo a tabela de interpretação do IMC, a pessoa está classificada na categoria de sobrepeso ou pré-obesidade. O IMC não é o único fator que determina o grau de obesidade de uma pessoa. Ele é um indicador para a realização de outros exames ou de acompanhamento médico e nutricional adequado, tá? Vivendo valores. Então, procure manter uma alimentação saudável, pratique alguma atividade física e visite regularmente o médico. Desse modo, você estará zelando pela sua saúde. Então, vocês entenderam como que a gente calcula o IMC? Depois a prof vai fazer alguns exercícios com vocês, mostrando esse cálculo, tá? Para ficar mais simples. Então, nosso próximo aqui, ó, vai trazer, vê se dá tempo para a gente resolver isso aqui. Ana, veja a hora aí para nós. Por favor. Falta 2 minutos para acabar a aula. 2? Tá. Então, a prof nem vai passar uma tarefinha para vocês. Vou deixar para amanhã, tá? Ou vamos lá, ó, vamos marcar como tarefa para vocês o número 2, que é sobre o IMC. Então, o que vocês têm que fazer? Pegar essa formulazinha, substituir a massa, só que aqui, ó, tá vendo que a altura tá em centímetro? Então, para transformar de centímetro para metro, o que a gente faz? Divide por 100, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,65, tá? Então, a pessoa tem 1,65 metros. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer aqui do ladinho primeiro para vocês saberem substituir depois. O IMC vai ser igual a P, que é a massa, 50, dividido por quem? Por 1,65
elevado ao quadrado. Como que eu resolvo isso? Primeiro resolvo a potência e depois eu divido o valor de cima pelo resultado que eu consegui lá. Então, ó, tá dizendo aqui no exercício, ó, use uma calculadora para auxiliá-lo nos cálculos. Então, como a prof falou, pega a calculadora e fica mais fácil. Então, primeiro você faz o quê? Transforma essa altura em metros, é só colocar vírgula aqui, ó, gente. Só vai ficar 1,8, 1,75, 1,9, 1,85, tá? Dividindo por 100. Aí você faz esse valor ao quadrado, faz ele vezes ele na calculadora, e depois pega os 50, no caso, a massa da pessoa, e divide pelo resultado que você conseguiu. Tem que ser nessa sequência, tá? Dividir a massa da pessoa pelo quadrado da altura. Aí vocês vão analisar o IMC de cada pessoa aqui e dizer em qual categoria ele se encontra de acordo com a nossa tabela de classificação lá de IMC, tá? De acompanhamento do IMC. Beleza? Então, ó, vai ficar de tarefinha o exercício 2 para vocês, tá? Nem vou mais continuar, senão a gente vai atrasar. A prof já estava mandando o link antes, né? Então, gente, pode tranquilo assim? Vou deixar só essa tarefinha para vocês praticarem. O que a gente está fazendo aqui com a fórmula? A fórmula, quando a gente vai resolver ela, a gente nada mais está fazendo o quê? Determinando o valor da expressão numérica que representa, que essa fórmula aqui representa, certo? Como vai ser com a calculadora, vai ser fácil para vocês fazerem, tá bom? Gente, beijo e até amanhã, tá? Amanhã nós temos a última aula, né? Tchau, galerinha. Tchau, prof. Tchau, até amanhã.